Boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá, começando mais uma live nossa. Aqui, infelizmente, atrasados. Inclusive, eu tenho que ajeitar a iluminação, como sempre. Está nas últimas. Bem, sem iluminação dessa vez. Faz parte, é isso aí. Esperar só aqui o Instagram notificar o pessoal que está entrando. E aí, pra gente começar aqui a nossa live. Vamos começando aqui, notificando o pessoal. E é isso aí. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, pessoal, como é que foram de carnaval? Como é que vocês passaram aí esse período, né? Muita gente trabalhando, muita gente descansando, alguns curtindo, todo mundo junto. Alguns fazendo tudo isso misturado. Grande Vitor, um abraço, meu cara. E foi um período aí que o carnaval muita gente aproveitou e alguns tiveram mais dificuldade com a dieta, outros mais dificuldade para treinar, outros mais dificuldade para descansar, mas é isso aí. Começando aqui a nossa live, né, pra gente ver como é que a gente volta aos treinos com qualidade depois desse período, né? Período aí de desgaste físico, um período aí com a dificuldade pra gente recuperar, pra gente descansar e muitas vezes volta a treinar com um desgaste maior, eu me incluo nisso, né? Então teve muita gente também estudando, então é assim, como é que a gente vai fazer para voltar, né? Algumas coisinhas mais que podem direcionar esse trabalho inicial da gente no retorno, né? Vamos lá. Primeira coisa, saiba que você tá aí desgastado, né? Seja pelo estudo, pelo trabalho, pela festa, pelas noites mal dormidas, você tá desgastado, né? Nesse período, se você basicamente curtiu. Então não adianta querer voltar de uma vez, não adianta querer voltar com o mesmo ritmo que você tava logo antes do carnaval, tá certo? Se você tentar colocar esse ritmo pra você, é mais fácil você lesionar, é mais fácil você sentir muita dor, é mais fácil você acabar desistindo de treinar, perdendo constância, né? Principalmente nessas primeiras semanas, segunda semana aí do retorno, tá? Isso é o primeiro ponto. Tente moderar as cargas, a intensidade do seu treino, se for o caso até o volume, então você vai reduzir um pouquinho das suas séries, aumentar um pouco a densidade, diminuir um pouco a densidade, você vai aumentar o seu tempo total de treino, descansando um pouco mais entre as séries. Tudo isso são características, coisas que você pode mexer no seu treino para voltar com mais qualidade, tá certo? Você focar mais em fazer os movimentos mais completos, então você alongar mais o movimento, né? Você usar a amplitude completa com uma carga um pouco menor. Isso vai te ajudar a voltar com mais qualidade, tá certo? Se você basicamente descansou, tá? Sem treinar, se você só descansou, esse período, quando você volta, às vezes você pode sentir ou uma melhora de performance muito grande, e aí é a hora de voar, tô dando dica aqui, não vai nem precisar tanto, é a hora de você colocar mais carga, mais intensidade, você pesar o seu treino, tá? Ou você pode sentir algum nível de destreino, tá? Isso principalmente quem de repente viajou ali na quinta-feira da semana passada, passou uma semana sem treinar. Às vezes você volta ainda com aquela dificuldade de voltar para o ritmo, tá? E isso é um período de destreinamento. E aí você pode usar os mesmos princípios, tá? Você pode esticar um pouquinho mais os seus descansos, você pode usar um pouco mais de amplitude nos movimentos. São basicamente os mesmos princípios. Você focar na técnica, tá certo? E dar tempo pro seu corpo recuperar o ritmo de treino que você vinha colocando, tá? Isso são dois princípios que você pode utilizar nesse retorno, tá certo? Você conseguiu treinar durante o período do carnaval, ótimo. Treinou, descansou, trabalhou, conseguiu fazer tudo, você segue tudo normalmente. O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui em relação a esse retorno dos treinos, também é a questão da dieta, do aporte calórico, do aporte nutricional, tá certo? Durante o período do carnaval, sua alimentação geralmente fica totalmente desregrada. Seja para uma alimentação muito além do que é o normal, né? Tô com família, final de semana, casa de praia, descansando, churrasco, enfim, aquela coisa. Seja para comer muito menos, né? Tô curtindo, tô na festa, fui para Recife, fui para o Rio de Janeiro, só se liga em
beber e curtir as festas. Então você alimenta menos, você come menos, você tem um aporte calórico insuficiente, um aporte nutricional muito abaixo do que seria o esperado para esse período. Então quando você volta, reforça a hidratação, tá? Então bastante água, procura aí dar substâncias, né, substrato para o seu rim trabalhar e ir limpando o seu corpo mesmo dos resíduos, né, da ressaca. Procura também reforçar a alimentação em relação ao seu plano alimentar, tá certo? Então, eu tenho uma dieta e eu saí totalmente. Volta pro plano. Não precisa comer a mais, não precisa comer a menos, não precisa sair ajustando essa alimentação assim, eu preciso compensar. Não, só volta pro plano, tá certo? É igual a saída de final de semana. Final de semana fui pro rodízio de pizza, né? A gente pode voltar aí para o plano normalmente, sem problema nenhum, tá? Não precisa compensar, não precisa exagerar. Volta pro plano, volta a executar do jeito que está prescrito lá, pelo nutricionista, tá certo? Lembrar do aporte proteico, tá? O aporte proteico, ele vai te dar substrato até para o sistema imune. É muito comum a gente adoecer depois do carnaval, tá? Me expus mais à chuva, me expus mais até mesmo muita gente aí se expõe nas festas e tudo. Ok, né? Isso tem, mas tem também o desgaste físico. Seu sistema imune sofre no carnaval, tá? E aí, se você não fizer um aporte proteico adequado, o sistema imune não se recompõe também, tá certo? Então você precisa fazer esse aporte nutricional adequado depois do carnaval para conseguir voltar aos treinos, tá? Para poder você conseguir qualidade nos seus treinos, ok? E descansar, tá certo? Então esse é o mais importante dos 3 pontos que a gente tem que trabalhar depois do carnaval. Descanso. Você precisa dormir, você precisa fazer um descanso às vezes ativo mesmo. Então eu vou lá para academia com aquele pezinho pequenininho, pouquinho. Vou fazer em vez de eu fazer a corrida na velocidade máxima, que eu sempre faço o meu treino, faço com a velocidade mais baixa. Eu descanso depois do carnaval. Se você estava descansando é outra situação, tá? No carnaval. Mas se você saiu para curtir, você precisa descansar depois do carnaval. Você tem que dar tempo para o seu corpo conseguir ir para os treinos, conseguir aplicar a intensidade, a qualidade necessária para você continuar evoluindo, tá certo? E se você não estava treinando antes do carnaval, esse é o melhor momento para começar. A academia está vazia, tá? O pessoal do Projeto Verão quase tudo esvaziando aí. Quem persistiu provavelmente vai persistir por mais tempo. E aí esse é o momento que você começa o seu projeto, se você não começou antes, tá? Esse é o melhor momento. Depois do carnaval não tem ninguém, os professores vão poder te dar mais atenção, né? Você tem mais liberdade para perguntar, para ir atrás, para executar com mais qualidade o seu treino, para executar com mais foco, com mais determinação, beleza? Então assim, muito pontual mesmo, né? As 3 coisas. Primeiro, hidratação, tá? Segundo, dieta. Terceiro, descanso. São as recomendações mais ou menos do que a gente fez no pré. O pós é muito similar, mas ele muda em relação ao quanto você se observa, tá? Então no pós você tem que sentir o seu corpo, tá? Você tem que ver, eu tô mais cansado, eu preciso dormir. Eu sinto que eu tô mais fraco, eu preciso me alimentar. E eu sinto que eu tô com aquela ressaca, aquela não melhora, eu descanso, acordo cansado ainda, pode ser hidratação, tá certo? E uma última coisa, fechando os 3, tá? Que é muito comum o nosso corpo confundir as 3 coisas. Eu tô com fome e eu sinto sono. Eu tô com sono e eu sinto fome, tá certo? Eu tô desidratado e eu me sinto cansado. Tudo isso pode estar misturado aí nesse contexto. É muito comum confundir, tá certo? Então vai aprendendo com o seu corpo. Esse período pós é muito bom para isso, ok? A Erika já comentando aqui, além ou menor do que precisa. Realmente essa alteração é bem visível, além do álcool. Então assim, além do álcool, né, além ou menos do que precisa. Além do álcool, a gente acaba saindo totalmente, né? O carnaval, de certa forma, empurra a gente para isso, né? Para sair totalmente do trilho, em relação ao que a gente já faz no dia a dia. É um período de festa, de descanso, enfim, um feriado mais prolongado que a gente aproveita para isso. Lembra, de certa forma, o período de fim de ano, né? Vejamos aqui, galera. Quem quiser aí fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, quem quiser trocar alguma informação aí, tá aberto, tá? Pra gente falar. Pra gente ver aqui. Ok, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, alguma coisa.
A Glau tá pedindo aqui para entrar na nossa live. Pra gente conversar. Vamos aceitar aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Ver aqui se ele dá certo aqui, se ele carrega aqui. Boa noite, tudo bem, Glau? Tudo bom? Deixa eu ver aqui. Acho que ela tá... Cancelar. Não deu aqui, peraí. Alô? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Eu não tô conseguindo... Oi, Glau, tudo bem? Liga lá. Cancelou aqui. Opa, beleza. Vamos ver aqui. Glau, se puder desativar aí a câmera, eu não tô conseguindo tirar da live, ó. Deu certo aqui. Já deu certo. Pronto. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, fica à vontade aí, tá certo? Um detalhe em relação ao físico nesse pós-carnaval, tá? Especialmente se você bebeu mais, se você desidratou mais, o seu volume muscular diminui, tá certo? Então aquela sensação de pump depois do treino do músculo mais cheio, ela vem menos, tá? Isso é muito comum de acontecer. Situação de desidratação, de desgaste físico, de menos descanso, é quase fechado que isso vai acontecer, tá certo? É importante a gente ter atenção a isso. Primeiro, o pump ele é interessante no treino, porque ele vai te puxando para querer melhorar cada vez mais teu físico, tá? Mas ele é um indicativo que o músculo está respondendo bem. Não é uma ligação tão direta, mas ele indica que o músculo está respondendo bem ao treinamento que você está fazendo. Isso pensando numa evolução mais estética, tá? Se o objetivo é esse. Quando você treina com esse objetivo e não vem o pump, por N motivos, você pode estar mais suscetível à lesão, você pode estar mais suscetível a mais desgaste, tá certo? Isso é uma possibilidade, isso é um dos fatores que a gente às vezes considera quando alguém diz assim, olha, eu tô parando, tô estagnando minha evolução. Isso pode acontecer, tá? Também da desidratação é muito comum você sentir um desgaste muito rápido no treino. Então você começa ali 15, 20 minutos, você tá bem, e de repente no meio do treino começa a cair a qualidade, começa a cair a intensidade, você não se sente bem ali depois de meia hora, 40 minutos, tá? Isso pode ser questão de aporte calórico, isso pode ser questão hormonal, isso pode ser algum problema de saúde, mas pode ser só um desgaste temporal mesmo, depois do período de carnaval e tudo. E para quem aí já foi ativo, tá? E tá querendo voltar aos treinos, independente de período de carnaval e tudo. Durante toda a minha vida eu fui ativo, fiquei um bom tempo parado e agora eu quero voltar. Como é que faz, tá? Primeiro, volta, só volta. Isso é o principal, volte. Volte, persista, continue treinando, você vai sentindo, seu corpo vai se readaptar ao treino mais rápido do que quem nunca treinou, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, depois que você volta, você consegue sentir melhor o seu corpo. Então começa a crescer aos poucos aí o físico e a performance, ela começa a evoluir muito rápido, tá certo? O Ari aqui, grande Ari, demos muitos plantões na época do Covid aí no SAMU. Grande abraço aí pro Vitor Hugo, beleza? Galera, é curtinho mesmo a live, tá? 15 minutos, 20 minutos. Hoje a gente teve uns probleminhas técnicos, teve um atraso aí, mas é basicamente direcionado para isso, tá certo? Próxima semana a gente vai ter a nossa última live essas coisas mais sazonais, tá certo? O tema aí a gente vai divulgar na sexta-feira. E a partir do próximo mês a gente vai falar mais direcionado, tá certo? A gente vai ir para uma parte mais interagindo com o pessoal em relação à parte da nutrição, tá? Então, dieta, aporte calórico, suplementos, a gente vai conversando um pouquinho mais disso aí, quem precisa do que, como é que funciona, qual é o trabalho do nutricionista, inclusive vamos ter convidados aqui, tá certo?
qual é o trabalho do médico com o nutricionista, como é que funciona, é outra coisa que a gente vai ter também agora em março. Uma série de temas aí, a gente vai o ano todinho fazendo lives, vai conversando o ano todo, tá certo? Alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade aí pra gente encerrar a nossa live daqui a pouquinho, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, fiquem à vontade. Água aqui. Acabou. Beleza. E é isso, galera. Basicamente, a gente tá trabalhando aí toda semana, ter essa live, tá? Na terça-feira às 19. Hoje foi especialmente na quinta, mas vamos manter aí na terça-feira às 19 horas. E a gente vai sempre se falando, vai sempre fazendo a live, tá ok? Um grande abraço, boa noite e até a próxima.